Compensa fabricar os próprios projéteis? Rapaz, mas olha, nesse grupo que o pessoal estava falando, né? Depois eu quase levei, é que hoje eu estava meio ausente aí do nosso grupo aí, mas eu quase coloquei essa pergunta no nosso grupo para ver o que o pessoal achava a respeito, se compensa fabricar os próprios projéteis. Compensa, fala aí, Marcão, o que você acha, depois passa para o Puim, depois eu falo, se o pessoal do chat quiser dar um pitaco nessa pergunta também, a gente vai comentando sobre o assunto. Cara, na verdade, vou dar minha opinião. Na minha opinião, não compensa todo o trabalho que você tem que ter para poder fazer os projetos. Até porque eu, do zero, começar agora, eu vou apanhar demais para fazer tudo. Até eu realmente acertar. Há quem diga que vale a pena. Tem algumas pessoas que vivem dos próprios projéteis para fazer os seus treinamentos, as suas competições. E, cara, você, não sei, vai depender muito da dificuldade financeira da pessoa, né? Hoje, eu prefiro comprar os projéteis já prontos, já todos quase no mesmo padrão, sempre tem uma diferençazinha pequena entre um e outro, do que realmente fazer o projeto. Eu acho que hoje em dia não é tão... Como que você vai fazer para comprar uma coquilha tudo certinho? Porque se eu não estou enganado, é um PCE, né? A coquilha. E aí você achar... Não sei, esse é um ponto que eu nunca pesquisei, viu, Valdo? Vou ser bem sincero para você. Eu vi algumas pessoas fazendo, vi que a pessoa tem já todo um processo que utiliza, inclusive para pintar depois que a pessoa faz o projétil. E calibrar tudo certinho. Agora, não sei, cara, não é algo que me apetece. Vou falar bem a verdade, você não é algo que me apetece ficar fazendo. E aí, Alpoim, o que você acha? Você já viu alguém fazer um projétil? Eu já vi alguns youtubers, né, uns cactubers, né, que chamam, fazendo todo um processo, que foi praticamente um vídeo, uma live que durou horas. E, sinceramente, o pouco que eu sei, né, o pouco que eu sei que se tem alguma vantagem foi assistindo a enciclopédia das quartas-feiras, né? A resenha lá do Shotcast, que o Arada mesmo falou que compensa para aqueles que querem algo muito específico, né? Um calibre muito específico, como 45, com determinada quantidade de grains e etc. Mas que dá um trabalho da porra, dá, cara. E é um investimento alto. É um investimento muito alto. É coquilha, é calibrador, é forno para fazer a pintura epóxi e secar. É muito... Eu não faria. Nem se eu tivesse muito dinheiro, assim, mesmo com experiência ou brincadeira, eu ia investir meu dinheiro em outra coisa. Eu já participei de um processo desse lá na década de 90. Inclusive, esse senhor que fazia isso nos deixou aí faz uns 2, 3 meses já. O que a gente fazia? Naquela época a gente era novo, né? Perto da rua da casa da minha mãe tinha uma casa de baterias, e então a gente ia lá, e a gente pegava aquele chumbo lá, que é uma porcaria, né? Que ele está contaminado ali pelo ácido da bateria, mas tanto é que quando ia derreter esse chumbo junto com o outro, ele estourava assim, né? Quando colocava ele lá dentro do forninho lá, do negócio lá, que tem uma resistência, era uma cumbuquinha assim, com uma resistência que era ligada na energia, puxava uma energia do caramba, meu. Esquentava, né? Apesar que o chumbo não precisa esquentar tanto assim para derreter, né? Mas quando eu colocava esses chumbos, porque primeiro o que o cara fazia, né? Eu vou falar o processo que ele fazia. Primeiro jogava todos esses chumbos lá, né? Ele fazia até uma mistura, colocava um pouco de estanho, porque disse que o estanho dava uma dureza lá, né? Eu, particularmente, eu nunca fiz, mas eu vi o cara fazendo. A gente juntava um pouco lá, ia lá no quintal dele, lá embaixo,
até por uma questão de não ficar espirrando na gente se acontecesse alguma coisa, né? E aí ele pegava, que nem alumínio, tirava assim uma borra de cima, e aí ele pegava aquele estanho, aquele chumbo derretido e colocava, fazia uns lingotinhos. Primeiro ele fazia os lingotes. Ele não fazia primeiro já direto colocava na coquilha. Ele fazia esses lingotes e deixava lá. Aí sim, um outro dia ele preparava tudo lá com a coquilha, ele tinha coquilha de 32 e 38, que era a única coisa que a gente fazia. Então, e o processo é muito rápido, cara. Porque você pega assim o negocinho, joga em cima da coquilha, raspa, né? Fecha ela, abre e já cai todas as pontinhas. Né? Depois, como vocês falaram, né? Existe um calibrador. E nesse calibrador já injetava a cera de abelha lá, né? Para fazer essa lubrificação. Então, ficava legalzinho as pontas, ficava bem calibradinho, né? Eu cheguei a usar, né? Em 38, 32 eu não tinha, né? Então a gente fazia por uma questão assim, não tinha igual tem hoje, esse monte de fabricante que tem hoje. A gente ia na casa de pesca, assim, coisa onde vendia isso, né? Tinha para vender, mas acabava fazendo, né? Porque a gente pegava lá um sábado à tarde, depois que eu saía da oficina, ia lá, descia lá e a gente ficava lá tomando uma cerveja e fazendo ponta lá. O pessoal, eu também concordo com vocês, para fazer ponta que os grandes fabricantes fazem, eu não acho vantagem. É legal fazer coisas que a gente não encontra para comprar. Só que aquele tal negócio, se você já está com a mão na massa, fazendo uma ponta de que você não acha, e você tem lá uma coquilha de 125 lá, 124 tal, sei lá, você faz também, né? Porque você já está dentro do processo, e como não é assim um negócio tão difícil de fazer, você aproveita e acaba fazendo. Mas eu vejo que a maioria do pessoal que faz aquilo que não encontra no mercado, né? Até por uma questão que nem o Opon falou, negócio de pintura, né? Normalmente o pessoal faz, mas o chumbo cru, né? Aquele que é lubrificado, né? Que a graxa tá ali, né? A lubrificação tá ali, né? Justamente para evitar o chumbamento, né? Porque antigamente chumbava bastante. A única coisa que chumba, você vai lá, passa a escovinha e tira o chumbo. Não é tão assim, tão trabalhoso assim, tirar o chumbamento também. Mas eu concordo que hoje, se eu fosse fazer um negócio desse, seria exatamente fazer uma coisa que a gente não tem. Eu quero fazer tal ponta. Ninguém fabrica essa ponta, mas eu quero fazer esse tipo de ponta para testar, ou porque o pessoal no passado testou e era bom, sei lá, coisas desse sentido aí, né? Olha o Ale aqui. Na minha opinião, não compensa. Ele está falando dos projéteis, né? Ó. Na opinião do Ale aqui, não compensa. Eu esqueci de comentar até o mal que pode ser feito, né? A intoxicação por chumbo, né? Você tem que fazer no local aberto. Como chama aquela doença? A doença do chumbo, esqueci o nome, mas tem um... Mas pode causar toxicação. Falei aqui, até mesmo pelos riscos, isso. Josué Tavares aqui, comprei uma conquilha há 3 anos. E só agora estou sabendo que é PCR. Então, uma dúvida. Então, eu vou até procurar saber, mas até onde eu sei, a coquilha não é PCR. Ó, Rodrigo Yamaki, acho válido fazer projetos para aquele que já julga ser o melhor para si, e por questão de autonomia. Exatamente. Ricardo Santos aí, vi um vídeo do YouTube de fabricação de projéteis de 556, com estojos... você viu? Eu vi esse também. Já vi esse vídeo. Ele faz, na realidade, ele faz até o encamisamento, né? Se eu não me engano... Não, o estojo do 22 é o que faz o encasamento. Isso, faz a camisa do 556. Eu vi, inclusive tem um amigo, que acho que ele está até aí no chat, eu não vou falar que é ele, não sei se ele quer se pronunciar, mas ele estava querendo fazer munição de 556 e encamisar com o estojo do 22LR. Ele até mostrou para mim umas fotos uma vez, tal.
Não sei se ele vai querer falar aí, mas... Ele fica com uma pontinha tipo expansiva, né, cara? Olha aqui o Josué aqui. Eu só parei de fabricar projetos porque estou sem calibrador deles. Ele vai dar um pitaco. Ele pitacarei sobre fabricar pontas. Já derreti chumbo e não é tão simples. Vale a pena para quem aguarda a pandemia zumbi e quer ser autossuficiente. Cara, com tanto chumbo, com tanta ponta que eu tenho aqui em casa, dá acho que para ficar uns 10 anos sem comprar projétil. De tanta ponta que tem aqui em casa. O Marcão tudo dentro das panelinhas de plástico? Tudo nesses negócios de sopa aqui, ó. Nas panelinhas. Ó, o Josué tá falando aqui que ele quer fazer eu acho que é 556, ele errou aqui. Olha aqui, uma opção para os colegas que fazem projeto é pegar os chumbos usados no autocenter, que são retirados dos balanceamentos da roda. Então, a gente aqui fazia um catado, passava nos borracheiros, nas lojas de bateria, aí em ferro velho. Esse de bateria não é muito bom, não. Agora, esses de roda de carro, de ferro velho, eles são legais, né? Alcides Moreira, tem um problema maior que o trabalho. Este é de menor. Sim, a intoxicação por chumbo. Isso mata. Não, com certeza, Alcides. Por isso que a gente fala aí que os caras que mexem com isso faz muito, tem que tomar cuidado, né? Usar os EPIs, fazer... Fala aí. Vou dar um tempo aqui, volto já. Tá. Então, tem que usar os EPIs, fazer esse tipo de coisa num lugar arejado, né? Olha o Celso aqui. Hoje em dia, para quem não quer projeto pintado, só fundido no caso geral. Exatamente, Celso, né? A gente sabe aí o pessoal que funde os projetinhos aí. Eu acho que, assim, naquela época que a gente fundia esses projetos lá no passado, né? Era legal você fundir a ponta, fazer a ponta certinho, calibrar, pegar a ponta e usar a ponta que você fez para colocar na munição que você está recarregando, que você fez, né? E ir lá tirar. É mais o prazer de também estar fazendo aquilo, né? Olha, a coquilha não é controlada. Tem um monte para vender no Mercado Livre. Então, é isso que eu imaginei, né? Porque a gente vê esse negócio sendo vendido e sem esse controle aí de você ter que pedir uma autorização e tal. Ó, nem com din-din eu faria projeto. Deve ser chato. Não é demorado. Você derrete o chumbo lá, separa aquela nata que fica em cima, que não é legal, joga ele fora. Né? Tem até uma conchinha assim de metal lá para você pegar uma coisa e colocar na coquilha. Depois você fecha ela corta, né, em cima, o excesso que fica em cima. Você abre, o negócio está pronto. Não é um negócio assim. O mais é esse negócio de você tomar cuidado para não deixar cair nada dentro do chumbo, para não espirrar, né? Porque aquele negócio está quente, vai provocar uma queimadura aí se pular na pessoa. Além dos gases, que não é legal você ficar respirando e tal. Aí o Josué aqui, eu tenho uns 200 quilos de projeto que peguei no clube. Vixe! Então, o clube, na realidade, ele recolhe esses projéteis que a gente acaba deixando lá, né, no para-bala, e eles acabam vendendo para as empresas que fazem projéteis, né? E olha, cara, é chumbo pra caramba, meu. Eu vejo lá os caras tirando, quando vai limpar o para-bala, assim, ou mesmo aqueles que ficam próximo do para-bala, enche umas caixinhas. Quando o clube tem aquele para-bala de metal, é mais fácil ainda, porque o próprio para-bala já tem um repositório embaixo, que é que nem uma caixa. Então, os projetos já vão batendo naquela lata, né? Não era bem uma lata, né? Mas no para-bala e vai caindo ali já, né? Não tem o problema de ficar... Porque no para-bala que é madeira, fica dentro. Na verdade, é uma chapa, né? Que tem até um parâmetro, tem até uma especificação para a dimensão dela, né?
Isso é caro. Não lembro qual é, nem arrisco falar. Ela é bem grossa. O Josué aqui, minha coquilha faz 5 por vez, rapidinho eu faço 100. Então, esse cara lá que a gente fazia também, acho, agora não me recordo se é 5, se eram 6, mas se eu não me engano, acho que era 5 ou 6 munições, projetos que fazia. E a gente fazia dos dois calibres, 32 e 38, né? E como você falou, é rapidinho para fazer. Fernando Oliveira, problema que vejo na produção de projetos é arrumar o chumbo na liga correta para a produção. Esses chumbos que nem falaram aí de auto center, que é aquele que fica no balanceamento do carro, né? O pessoal acho que até joga fora, não sei se vende esse troço, mas se vender também é barato, né? Josué falando aqui, pintura é um saco. Realmente, Josué, eu vi uns caras pintando chumbo, fazendo lá aquela tinta de epóxi, depois põe no forno. Tinha um cara que colocou no fogão da cozinha. Eu vi vários vídeos assim, né? Eu acho que eu não, se eu fosse fazer, juntasse aqui alguns amigos que quisessem fazer aí por diversão, fazer alguma coisa, a gente faria o lubrificado, entendeu? Acho que pintar, se for para fazer para pintar, compra pronto já. Alcides Moreira, coquilha não é PCE, porém a fabricação de pontas é proibido. Então, essa fabricação de pontas é fabricar para vender, né? Como eu te falei, se o cara derrete, faz o seu uso pessoal ali, ele não existe nada que diz que o cara é proibido fazer a ponta para ele, né? Mais o Eduardo falando aqui, coquilha não é PCE. José Renato, fazer ponta deve ser um trabalho da peste. Mais interessante seria fabricar e vender lotes menores. Os fabricantes venderem lotes. É que para eles é complicado, José. Olha o Celso aqui, fundir não é legal. Nem é prazeroso. Mas tem coisa que só se consegue assim. Exatamente.